aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Aqui é o professor Rafael Ligabo. Hoje a gente vai falar aí sobre dois assuntos que são tanto quanto polêmicos, né? Para quem gosta da modalidade, para quem vive futsal, mas é um assunto que a gente precisa discutir e precisa ter de repente uma outra visão sobre isso, tá bom? Antes de tudo, agradecer a todos vocês que estão aí gostando do nosso conteúdo, compartilhando, assistindo, né? Dando aí um retorno sempre positivo através das mensagens. Então só posso agradecer, dizer que isso daí nos motiva a continuar a produzir esse tipo de conteúdo. Agradeço os feedbacks aí, as sugestões que já estão acontecendo. Então só posso agradecer e dizer que estou muito feliz com tudo isso, tá certo? Antes também de entrar no assunto do canal, me perguntaram sobre essa bola aqui, de quem era o autógrafo e tudo mais. E é de um dos ídolos que eu tenho na nossa profissão aí, na nossa área do futsal, é do goleiro Thiago, goleiro bicampeão mundial. Para mim aí uma das maiores referências no quesito jogador de futsal, goleiro, atleta. Então, para mim aí tem uma importância muito grande. Foi num curso que eu fiz lá com ele em Sorocaba, quando ele jogava no Magnus. Então, para mim, tem um significado muito grande. Então, vou sempre tentar trazer um material que eu tenho aqui para poder mostrar para vocês. E se de repente vocês tiverem aí também, compartilhem aí com a gente, para a gente poder saber, conhecer, né, a história de cada um e criar cada vez mais esse contato, tá certo? Então, antes de tudo, deixe o seu like, compartilhe aí com os amigos. Se inscreva no canal, ative as notificações aí para o YouTube te avisar toda vez que eu subir um vídeo aqui nesse canal, tá certo? Como vocês viram aí no card, é um assunto polêmico, como eu disse, né? O futsal nas Olimpíadas, um desejo de muitos profissionais da área que tem esse anseio, né? Tem essa expectativa para poder valorizar a modalidade, como eu citei no vídeo anterior, se você acompanhou. É uma briga política há muito tempo, tem muitos interesses envolvidos, e aí a gente que acaba gostando da modalidade, amando a modalidade, não consegue entender muito bem o que acontece. Então vou tentar trazer para você um pouquinho do meu olhar, de tudo que eu já vivenciei, tudo que eu já aprendi e tenho visto cada vez mais sobre tudo isso que envolve o futsal não ser olímpico. Usaram-se muitos argumentos durante muitos anos de que o futsal precisava ser um esporte com que fosse mais difundido, que estivesse em todos os países, continentes, ligas fortes, né, tanto masculina, feminina. Esse foi o argumento durante muitos e muitos anos. E aí o futsal cumpriu com tudo isso. Hoje você tem ligas fortes em muitos países, Europa, Ásia, Oceania. Tudo o que pediram o futsal fez, e ainda assim a gente não se tornou olímpico. Nós tivemos aqui no nosso país essa camiseta que eu mostrei também no outro vídeo, acho que tá dando para ver aí, né? Essa camiseta aqui é bem antiga, tá, pessoal? Ela é mais ou menos aí 2010, 2011. A Federação Paulista tinha uma campanha para poder valorizar a modalidade. E aí o que aconteceu? A gente viu vários esportes, várias modalidades sendo incluídas e o futsal não foi. É uma decepção, é uma frustração, porque a gente vê outras modalidades em que esses argumentos que foram usados para o futsal não serviram para elas, né? A gente vê as últimas modalidades incluídas nos Jogos de Tóquio, basquete 3x3, escalada, skate, que assim como eu disse no vídeo anterior, não é demérito para nenhum deles, mas é que realmente tentando entender esse jogo do porquê o futsal não ser olímpico, né? Então há uma disputa muito grande ali entre Comitê Olímpico Internacional, FIFA, UEFA e as confederações de maiores pesos, né? Na modalidade do futebol, que são a maioria que regem o futsal nesses países, Espanha, por exemplo, que é uma das maiores ligas junto com o Brasil, e isso faz com que eles usem o futsal como uma moeda de troca. Já ouvi muito sobre o fato do futsal não ser olímpico, porque o COI quer que o futebol nas Olimpíadas seja profissional, porque hoje vão somente 3 atletas acima de 23 anos
e aí eles entendem que para valorizar o futebol eles precisam dos profissionais e uma das moedas de troca acaba sendo o nosso futsal. Esse é um dos argumentos, faz sentido, né? Isso não é uma notícia que eu estou criando, já é algo que existe dentro da nossa modalidade. Ouço isso desde que eu sou atleta, que eu fui atleta, agora há mais de 10 anos atuando na área também. Então isso incomoda, isso passa pelo vídeo anterior que eu falei da valorização, é uma briga, né? A nossa Federação Paulista tentou essa campanha aí dos Jogos Olímpicos de 2016, a gente conseguiu ainda participar do Pan-Americano, onde a gente foi campeão, o Brasil foi campeão do Pan-Americano, que é um dos caminhos para você poder adentrar no programa olímpico, e no fim, por política, acabou não acontecendo. E aí nessa politicagem vem também a segunda pergunta do vídeo de hoje, da CBF no comando do futsal. Quem é da modalidade até sabe que a Confederação Brasileira era um outro órgão que regia a modalidade, e agora isso foi passado para a Confederação Brasileira de Futebol, e ela que rege então toda a nossa modalidade. Isso ainda é um pouco obscuro, a gente não tem tantas informações, a gente não sabe como isso vai ser na prática. Eu particularmente não sou otimista em relação a esse processo, né? Tenho muitas dúvidas. Há um movimento, de repente, de uma certa valorização, a gente vê alguns cursos da CBF, a Conmebol tentando também fazer algo, mas eu acho que ainda é muito engatinhando, eu acho que é muito pouco para o tamanho da nossa modalidade. Então, infelizmente, eu ainda não vejo com bons olhos. A gente sabe de tudo que envolve a CBF, esses órgãos que regem a nossa modalidade, tanto futebol quanto futsal. Então, por enquanto, a minha perspectiva não é muito positiva. Eu, particularmente, gostaria que fosse independente, porque eu vejo a modalidade independente, como eu disse no vídeo anterior. Eu não vejo o futsal sendo um subproduto do futebol. Isso me incomoda. Eu vejo que para a gente se valorizar enquanto modalidade, a gente precisa de uma independência, né? Eu não vejo vantagem em ser aí uma segunda via, uma terceira via da Confederação de Futebol. Então, eu não vejo ainda essa perspectiva, pode ser que mude, mas eu gostaria que o futsal caminhasse sozinho, tá certo? Eu não sei a opinião de vocês, essa é apenas a minha opinião, como eu sempre tenho ressaltado. Espero que a gente consiga trocar algumas informações para a gente poder crescer junto, como eu venho sempre falando, e aí a gente possa entender tudo o que está acontecendo na nossa modalidade. A gente vê grandes treinadores, grandes profissionais migrando para o futebol, né? E isso particularmente me incomoda. Eu gostaria que fosse o suficiente o futsal. Tem a questão financeira, tem a questão de objetivo pessoal, isso não dá para entrar muito no mérito, porque cada um sabe o que quer para a sua vida, o que quer para o seu caminho profissional. Mas o meu ponto é, nós não somos olímpicos por briga política e nós estamos no comando, nós estamos sob o comando da CBF por questões políticas também, né? De certa maneira, a CBF vê a valorização do futsal, ela não é inocente, ela vê tudo o que acontece, o tamanho que a modalidade tem dentro do país, e a gente tem que saber como que eles vão usar essas informações em prol do futsal. Então eu espero que os profissionais do futsal fiquem no futsal, se sintam valorizados, sejam valorizados profissionalmente, financeiramente, e que isso seja um dos pontos para a gente conseguir continuar valorizando a profissão e brigar, infelizmente, para tentar entrar aí no programa olímpico, que aí vai nos ajudar em recursos, em visibilidade, em alcance, e vai fazer com que a modalidade chegue no patamar que eu acredito que precisa e que merece, né? Tá certo, pessoal? Então, como eu já disse para vocês, essa é a minha visão. Eu gostaria que a modalidade fosse valorizada e que a gente pudesse ter aí uma modalidade de autonomia, independente, e que conseguisse alcançar cada vez mais o maior número de pessoas, tá certo? Se você gostou desse vídeo,
deixa o seu joinha, compartilhe, avisa os amigos aí que tem um canal falando sobre essas questões e eu espero que a gente continue crescendo junto. Tranquilo? Obrigado, agradeço você por ter chegado até aqui e assistido esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo então, hein? Valeu!